Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos discutir a situação geopolítica no mundo para hoje, quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. Vamos discutir a situação no Médio Oriente, vamos discutir a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e temos atualizações bastante interessantes e por isso vamos começar. E vamos aqui primeiro ao Irão, onde temos a confirmação de que o Irão recebeu sistemas de defesa antiaérea da China. Portanto, fontes relataram que o Irão já vai começar a operar estes sistemas de defesa antiaérea e em troca o Irão fornece petróleo para os chineses. Portanto, vemos aqui uma relação de troca por troca. Os iranianos fornecem petróleo à China e os chineses, por sua vez, vão aqui defender o Irão e vão fornecer-lhes armas. Portanto, vamos vendo que ambas as partes do conflito entre Israel e Irão vão se preparando e, neste caso, a China já demonstrou o seu apoio ao Irão. E pouco a pouco a China vai tentar concentrar aqui no Irão o seu armamento. Vamos agora prosseguir à situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e já temos resultados do ataque recorde de drones que a Rússia efetuou contra a Ucrânia antes de ontem. Ontem ainda não tínhamos nenhuma informação acerca da destruição que foi causada pelos mísseis e pelos drones russos, mas hoje já temos imagens que confirmam que a Rússia atingiu os seus alvos. Vamos primeiro aqui ao território de Lutsk. E o que os russos atacaram aqui nesta cidade com mísseis hipersónicos Kinzhal foi este aeródromo, esta base militar que fontes referem que era utilizada para operar os caças F-16. E temos já imagens de satélite que mostram alguma destruição. E aqui temos um detalhe bastante importante. Esta imagem aqui em baixo mostra-nos como estavam uns edifícios antes da Rússia ter atacado. Vemos que está tudo inteiro e temos imagens de alta resolução, mas hoje empresas que fornecem imagens de satélite desfocaram as imagens que mostram tudo o que se encontra em torno deste aeródromo. Mas de qualquer forma é possível identificar que houve danos nestes dois edifícios. E como estas imagens foram censuradas, muito provavelmente foi o governo americano que pediu e proibiu essas empresas que fornecem estes dados de satélite de mostrar o estrago causado pelos russos. Muito provavelmente foram destruídos sistemas de defesa fornecidos pelos Estados Unidos da América à Ucrânia, mas não sabemos ao certo o que foi atingido. Mas fontes relatam que sistemas de defesa antiaérea e mesmo caças operados pela Ucrânia foram atacados. Mas para já ainda não temos confirmação daquilo que foi destruído de qualquer forma. Também temos um vídeo apresentado pelos ucranianos de como eles estavam aqui a tentar apagar um incêndio que resultou do ataque dos russos. E vemos que aqui os hangares e alguns edifícios foram destruídos neste ataque. Vamos avançar e vamos à segunda cidade que a Rússia atacou na noite de antes de ontem. Porque nessa noite a Rússia concentrou os seus ataques em apenas duas cidades. Foi a cidade de Lutsk, aqui ao oeste da Ucrânia, mas também foi a cidade de Jitomir, aqui ao lado da capital Kiev. E aqui ao lado de Jitomir temos a aldeia chamada, ou uma cidade chamada Ozyorny. E aqui também se situa uma base militar, um aeródromo que é utilizado na operação de caças por parte da Ucrânia. E fontes, para já ainda sem confirmação nenhuma, relatam que a Rússia neste ataque destruiu 2 caças Su-27 e até 10 unidades de equipamento de suporte em terra. Além disso, esta fonte refere que em Lutsk, no local que nós vimos há pouco, foi destruído um caça F-16 e 2 estações de radar. Portanto, não temos ainda a confirmação destes danos, mas que houve danos, sim, houve, porque as empresas que fornecem imagens de satélite censuraram essas fotografias e, portanto, não poderemos ver ao certo qual foi a extensão dos danos e o que foi destruído neste ataque. Durante a noite de hoje, a Rússia efetuou outro ataque aqui contra o território da Ucrânia. Foi mais um ataque massivo. E desta vez, as forças de defesa ucraniana dizem que a Rússia utilizou 415 drones e mísseis. Além disso, os ucranianos referem que eles conseguiram abater 370 dos 397 drones do tipo Geran ou Shahed
Conseguiram abater também 6 de 6 mísseis de cruzeiro KH-101 e também conseguiram abater 8 de 8 mísseis Iskander-M, que são mísseis balísticos. Além disso, a Rússia lançou mísseis de defesa antiaérea, mas que podem ser utilizadas ao ataque ao solo, que são os mísseis S-300 ou S-400. Portanto, pelas fontes ucranianas, pelo que o Ministério de Defesa ucraniano nos diz, eles conseguiram abater uma parte significativa de drones e mísseis. E dos mísseis, eles referem que conseguiram abater todos. Mas quando nós vamos ver a situação no terreno, não é bem isso que acontece. Primeiro vamos ver aqui a rota dos mísseis e dos drones utilizados pelos russos e vemos que nesta noite o foco principal foi a capital da Ucrânia, a cidade de Kiev. E daqui temos muitas imagens. Primeiro temos um vídeo publicado por fontes ucranianas que mostra o ataque hacia a capital de Kiev. Temos várias explosões registadas neste vídeo. Mas para já não conseguimos identificar o local que foi atingido, mas empresas como a NASA, que fornecem dados acerca de incêndios que acontecem no mundo, já forneceram aqui vários pontos onde ocorreram incêndios. Ocorreram aqui mais na parte este da cidade de Kiev. Também tivemos anomalias de incêndio aqui no centro de Kiev. Temos imagens divulgadas pela NASA também, que mostram pontos de concentração de fogo. Portanto, vemos que bastantes alvos foram atingidos pela Rússia e, portanto, não temos a certeza acerca dos dados que os ucranianos afirmaram acerca da quantidade de drones e mísseis que abateram. Temos também mais imagens de explosões e do resultado destes ataques por parte da Rússia. Temos um vídeo publicado pelos cidadãos de Kiev que mostram estas imagens. E, portanto, é esta a situação que nós possuímos aqui na cidade de Kiev. Além disso, fora dos ataques realizados pela Rússia, temos também uma informação bastante interessante, que foi o assassinato de um agente da SBU, que é o Serviço de Inteligência Ucraniana. E pelo que as fontes referem, ele foi morto a tiro enquanto estava no centro aqui da cidade, no meio da rua. Além disso, temos mais informações acerca de como esta guerra, este conflito vai continuar, e temos aqui um artigo publicado pelo Banco Nacional da Ucrânia que diz que a Ucrânia necessita, em média, de cerca de 3 mil milhões de dólares por mês para suportar este conflito. Vemos que este valor é bastante elevado e aí entra a grande questão. Serão capazes os países da Europa, os países da NATO e os próprios Estados Unidos de continuar a financiar este conflito? Porque 3 mil milhões por mês é bastante dinheiro. Além disso, temos informação acerca dos países da União Europeia que não querem fornecer à Ucrânia os seus sistemas de defesa antiaérea do tipo Patriot. Porque o míssil Patriot é um míssil bastante caro de fabricar e os Estados Unidos ainda não se encontram a um ritmo bastante alto na sua produção. E, portanto, os países da União Europeia querem se proteger a eles próprios e, portanto, não vão querer fornecer estes mísseis à Ucrânia. Vamos continuar e vamos passar agora à situação no terreno, onde tivemos atualizações bastante interessantes. Vamos começar aqui pela direção de Sumy. E durante as últimas 24 horas não tivemos nada de especial, nenhum avanço confirmado no terreno, apenas ataques regulares de ambas as partes. Aqui temos um vídeo publicado por parte dos ucranianos, onde eles mostram ataques às posições de defesa russas, mas também, por outro lado, a Rússia ataca as posições de defesa ucranianas. Mas para já, nas últimas 24 horas não tivemos avanços no terreno. E aqui na aldeia de Kindrativka, que se encontra agora numa área que tem dado bastantes dificuldades aos russos, porque eles encontram-se aqui semi-cercados, e mesmo aqui não tivemos nenhuma atualização. Muito provavelmente os russos lançaram as suas reservas aqui pelo interior do território da Rússia, seguindo esta estrada, de forma a controlar a situação, mas por outro lado a Rússia muito provavelmente efetuou aqui contra-ataques por esta floresta que aqui se situa em direção aos ucranianos. Mas vemos que a situação para os russos aqui está complicada e para já não temos nenhuma movimentação, nem por parte dos ucranianos, nem por parte dos russos. E por isso vamos esperar a ver o que acontece nas próximas horas. Vamos avançar.
Na direção de Kharkiv não tivemos nenhuma atualização importante nas últimas 24 horas e, portanto, vamos avançar. Na direção de Kupiansk também não tivemos nenhuma atualização no terreno, apenas ataques regulares por parte dos russos contra os ucranianos. Aqui vemos como os russos estavam aqui com um drone a avistar o equipamento militar dos ucranianos e aqui a destruir os veículos que eram utilizados pelos militares. Além disso, tivemos ataques com sistemas do tipo TOS, que são bombas termobáricas. E no terreno não tivemos nenhum avanço. Mais a sul desta direção tivemos atualizações interessantes, no mínimo, porque por um lado a Rússia avançou aqui na direção a oeste, na direção da aldeia de Novoplatinovka, e temos um vídeo publicado pelos russos de como eles estavam a efetuar este ataque. Este vídeo mostra aqui os militares russos, a limpar as trincheiras ucranianas nesta direção e, portanto, agora não temos dúvidas nenhumas de que os russos controlam esta porção do terreno aqui. Mas, por outro lado, os ucranianos, pelos vistos, fizeram um contra-ataque na direção da aldeia de Kopianki e conseguiram recuperar algum território. Para já ainda não temos nenhum vídeo nem imagens que confirmam que a Ucrânia de facto avançou neste território, mas fontes neutras referem que isto aconteceu. Vamos avançar. Aqui na direção de Rivkodup não tivemos nenhuma atualização interessante, por isso vamos continuar. Na direção de Konstantinovka não tivemos nada de especial, apenas uns pequenos avanços russos já confirmados nesta direção. Os russos conseguiram aqui ocupar mais uma rede de trincheiras, esta aqui que eu vos estou a mostrar. Portanto, os russos pouco a pouco estão a tentar avançar e estão a tentar tomar controlo destas redes de trincheiras que se situam nesta zona. Temos um vídeo publicado pelos próprios ucranianos, como eles mostram, como eles estavam a efetuar ataques contra as tropas russas e por isso agora não temos dúvidas nenhumas de que os russos controlam esta porção do terreno. Não vamos ver o vídeo por causa da violência, dos casos de violência que se encontram presentes, mas temos aqui ataques confirmados por parte dos ucranianos. Em resposta, os russos também continuam a efetuar ataques contra as posições ucranianas. E também temos bastantes vídeos publicados pelos russos nesta direção. Mais a este, nesta direção, não tivemos, mais uma vez, nenhum avanço nem pelo lado dos ucranianos, nem pelo lado dos russos, apenas ataques regulares de ambas as partes. Vamos avançar. Na direção de Pokrovsk também não tivemos nada de especial. E mais uma vez nenhum avanço no terreno, nem por parte dos russos, nem por parte dos ucranianos. Mas temos aqui bastantes vídeos de ataques por parte da Rússia contra o equipamento utilizado pelos militares ucranianos nesta direção. Mas para já sem nenhum avanço no mapa. Na direção de Nova Pavlivka tivemos desenvolvimentos e os russos conseguiram aqui ocupar a aldeia de Tolstoy nesta região. Mas também conseguiram ocupar aqui algumas posições mais a sul e temos confirmação disso que foram os ataques efetuados pelos próprios ucranianos contra as tropas russas nesta direção. Temos aqui o vídeo publicado pelos ucranianos que nos mostra como eles estavam a atacar as posições russas e portanto agora não temos dúvidas nenhumas que geolocalizando o vídeo os ataques decorreram nesta linha de árvores aqui e agora não temos dúvidas nenhumas de que os russos controlam esta porção do terreno e conseguiram avançar nas últimas 24 horas. Desta forma aqui. Portanto, a Rússia continua a desenvolver a sua ofensiva nesta região e vamos ver como a situação se desenvolve nos próximos dias. Na direção de Zaporizhia não tivemos nada de especial e por isso vamos aqui a uma das mais importantes atualizações neste conflito das últimas 24 horas. E aqui na direção de Mykolaiv, a Rússia conseguiu descobrir um campo de concentração e de treino aqui dos ucranianos. E quando eles foram vistos a utilizar este edifício enorme que se situa aqui, os russos atacaram este edifício com um míssil
balístico Iskander. E vemos que este edifício foi completamente destruído. Para já não temos os resultados deste ataque, mas fontes referem que os ucranianos sofreram perdas bastante elevadas. Até os próprios ucranianos referem isso. E por hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.